Som. Aí. Agora sim. Ô, pastor, obrigado. Viu? Secura, Não é? vai falando, a garganta seca. Verdade. Kleber, tudo certo? Beleza. Graças e paz, irmãos. Amém? Bom dia. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre os abismos do coração, tá? E vamos começar orando, amém? Senhor Deus, Deus de misericórdia, Deus de amor, nós clamamos ao Senhor nessa manhã, ó Deus, para que possamos aprender da Tua palavra, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, por essa experiência relatada no livro de Jonas, ó Deus, que tanto tem nos ensinado, Senhor. Deus, obrigado pela vida dos professores, obrigado, Deus, pela vida daqueles que estão aqui, daqueles que acompanham em casa, e daqueles que verão, ó Senhor Deus amado, a gravação. Senhor, que a Tua palavra, ela seja pregada, ela seja anunciada, e que o Teu Evangelho, o verdadeiro Evangelho que está relatado na Tua palavra, possa continuar sendo anunciado, porque essa é a nossa missão, ó Deus. Nos ajude, Senhor Deus amado, a cumprir o Seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos começar a nossa aula, hoje nós vamos tratar de 3 temas a respeito do abismo do coração. Nós vamos falar sobre o vazio existencial, nós vamos falar sobre o distanciamento de Deus e sobre ressentimentos. Nós vamos abordar aí 3 temas que estão aqui no livro de Jonas, tá bom? Então, mas para a gente poder começar a entender aqui, eu queria que os irmãos dissessem para mim aqui. Quando a gente menciona o profeta Jonas, do que é que a gente lembra? Qual é Oi? A baleia, né? O grande peixe, não é verdade? É interessante, né? Porque a gente lembra, quando a gente menciona o profeta Jonas, e isso é geral, né? A primeira imagem que vem na nossa cabeça é de alguém que foi engolido por um grande peixe ou por uma baleia, né? Mas existem outros elementos na história de Jonas, na narrativa do livro de Jonas, que elas também são importantes. E que, de certa forma, elas passam batido por nós, né? Elas ficam meio que escondidas aqui no texto. E, às vezes, a gente acaba não se lembrando de alguns aspectos que estão no próprio livro. Então, por exemplo, né, aparece aqui uma grande cidade, capital da Síria, chamada Nínive. Aparece o barco, né, onde o profeta pega aquele barco e ele desce em direção a Jope, por exemplo, depois a Tarsis. Né? Nós temos outros elementos ali, por exemplo, o mamoneiro, né, que cresce, o verme que consome a planta. Né? Existem outras figuras aqui dentro do livro de Jonas que passam meio que despercebido, né, no nosso senso comum, na maioria das vezes, né? Ele passa aqui um pouco meio que despercebido. Por exemplo, existe alguém que vendeu a passagem para Jonas, não é verdade? A Bíblia relata, olha, ele comprou a passagem, né? Tem sempre alguém disposto a vender um bilhete para que a gente possa fugir do propósito de Deus. Não é verdade? Tem ali alguém que vendeu a passagem, né? Mas são aspectos que passam desapercebidos
E eu chamei a atenção para esses aspectos que passam desapercebidos, porque até o momento, até me debruçar sobre o livro de Jonas e estudar as questões que nós vamos tratar hoje, a questão emocional, psicológica, a questão da saúde mental, digamos assim, do profeta Jonas, era algo que eu desconhecia. Então eu parto do princípio, para organizar a aula, de que será que é possível, a partir da leitura bíblica, compreender aspectos emocionais a respeito de Jonas? Nós estamos partindo do princípio. Será que é possível olhar para a leitura do texto e compreender alguns aspectos emocionais desse profeta? Tá? Outra pergunta é a partir disso, o que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida a partir do estudo e compreensão do texto do livro de Jonas? Então, o aspecto aqui do profeta Jonas, porque o livro, de uma maneira geral, ele não é uma biografia a respeito de Jonas. Ele não apresenta aqui muitos detalhes a respeito de Jonas. Ele traz algumas informações de quem ele era filho, por exemplo, filho de Jonas, filho de Amitai, mas ignora algumas outras partes do contexto da vida de Jonas, porque não se trata de um livro biográfico. Mas é possível sim extrairmos algumas informações a respeito do emocional de Jonas, a respeito da condição do profeta. E o texto vai trazer para a gente algumas informações importantes. Por exemplo, Jonas parece ser alguém imaturo, porque olha o que diz Jonas, capítulo 1, verso 3. E Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E uma espécie meio que de imaturidade, porque ele está tentando fugir aqui da presença de Deus, sendo ele um profeta de Deus. Sendo um profeta de Deus, Jonas tenta fugir da face de Deus. E é interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Jonas capítulo 1, verso 5, olha só, a Bíblia diz: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Sendo ele um profeta de Deus, ele tenta fugir da presença de Deus, e os marinheiros, que eram pagãos, cananeus, os marinheiros que se preocupam em lançar sorte para entender o que estava acontecendo naquele momento, enquanto o profeta Jonas estava o quê, gente? Dormindo. Os marinheiros que eram pagãos, os marinheiros, os cananeus aqui que não eram profetas, que não eram da nação de Israel, eles estavam preocupados em lançar sorte para resolver ou entender ali a situação, enquanto o profeta estava dormindo. Ele parece também estar indiferente à vida, porque, convenhamos, precisa estar muito mal para dormir no meio de uma tempestade dentro do barco. Não é verdade? Você dormiria, sabendo que o barco poderia afundar? Nenhum de nós, com certeza, aliás, perderíamos o sono se estivéssemos dormindo. Mas, na realidade,
o que nós olhamos aqui é que para Jonas, no verso 1, Jonas 1, verso 14, a Bíblia vai dizer para nós, olha, no verso 5 e também no verso 14. Deixa eu ler aqui com os irmãos. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E o verso 15: E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e o cessou o mar a sua fúria. Mas Jonas aqui, parece estar indiferente, ele está dormindo no meio do barco, no meio da tempestade. Ele está indiferente em relação àquilo que está acontecendo. Enquanto os marinheiros estão invocando a cada um o seu Deus, estão esperando do seu Deus uma solução para aquela situação de desespero, Jonas apenas dorme e espera o desenrolar dos fatos. Sabe que na realidade, que Jonas estava naquele modo assim, vida leva eu, deixa a vida me levar? Vamos ver o que acontece? Vamos ver o que acontece? Ele estava indiferente, tão indiferente que ele não se importava de ser jogado no mar. Quando a gente olha, ele também parece, olha só, estar indeciso. Jonas 1, verso 9. E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Por que indeciso, irmãos? Porque aqui no Jonas 1, verso 9, Jonas está se apresentando. E ele se apresenta como? Como alguém que é judeu, fiel e temente a Deus. Ele se apresenta como alguém judeu, fiel, temente a Deus, mas ao mesmo tempo, ele demonstra sinais claros de desobediência, de infidelidade e de alguém que está em fuga de Deus. Olha, ele se apresenta sendo um hebreu fiel e temente ao Senhor, temente ao Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aqui os elementos da natureza são muito importantes para a gente compreender, como nós já vimos em outros estudos do livro de Jonas, porque mostra que o nosso Deus, ele tem controle sobre todos os elementos da natureza. Por isso Jonas faz questão de dizer, olha, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Mas ele parece estar meio que indeciso, porque embora ele se diga fiel e temente a Deus, ao mesmo tempo ele dá sinais de desobediência, fugindo. E é alguém que parece também ter introjetado uma teologia que diz assim, que Deus abençoa os bons e destrói os maus. Na realidade, Jonas capítulo 4, verso 2 diz: Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Para Jonas, Deus era um Deus muito misericordioso. Para Jonas, ele havia introjetado dentro dele um conceito de Deus, de que Deus é aquele que abençoa os bons e destrói os maus. Ele havia introjetado esse conceito de que ele sabia que Deus era bom demais, que Deus não iria destruir Nínive. A gente vai ver isso mais para frente depois. E enquanto eu estava preparando essa mensagem, essa aula, e eu lembrei Jonas parece ter aqui uma justiça retributiva.
onde se paga o mal com o mal. Não é verdade? Para Jonas o negócio era o seguinte, olha, os bons Deus leva, os ruins a gente tem que mandar. Né? Para Jonas o negócio era assim. Era assim que funcionava a cabeça de Jonas. Porque ele introjetou essa justiça retributiva. E ele parece estar navegando para baixo. Porque olha o texto. Jonas 1, verso 3. Vou só citar. A Bíblia vai dizer que ele desce para Jope. Jonas capítulo 1, verso 4. A Bíblia diz que ele desceu para dentro do navio. Depois a Bíblia diz que ele desceu para o porão do navio. Depois Jonas 1, verso 15 diz que ele desceu ao mar. E Jonas 1, verso 17 diz que ele desceu para as entranhas do grande peixe. É só descida. É só, né, ladeira abaixo. Jonas está descendo. O texto faz questão de mostrar para nós que ele está no lugar mais profundo, no abismo. Ele está exatamente no abismo. Sabe, Jonas não liga para aquilo que está acontecendo. Ele não liga, ele estava indiferente. Jonas está vivendo numa atitude de letargia, está vivendo num momento de sem atitude, numa letargia, num descaso total, em algo sem interesse. Para Jonas, tanto faz como tanto fez. Pode falar, pastor. Descendo. Ah, sim. Exato. Sim. Os que não pertencem a ela. O que o pastor Samuel está dizendo, para que todo mundo entenda, e que Deus está tratando, mostrando, né, para a nação de Israel, inclusive para Jonas, essa questão de Deus exclusivo somente para Israel, de que ele não poderia abençoar outros povos. Né? Então Deus mostra no livro, em todo o livro, essa figura de que Deus era um Deus somente mostrando para eles, olha, vocês pensam que Deus é só Deus de Israel e que eu não posso abençoar os outros povos. E a gente tem, de certa forma, também um pensamento assim, não é verdade, pastor? De que às vezes Deus é um Deus que só abençoa as pessoas da igreja, ou de uma determinada igreja, né? E que Deus é como compreender Deus dentro de uma caixinha. Né? Não é possível. Essa questão da exclusividade de Deus, somente o Deus de Israel, versus ao Deus das nações. E a Bíblia vai dizer que Deus é Deus de todas as nações. Não é verdade? Então Jonas ele fica nesse conflito, bem trazido para nós aqui nessa manhã, de também um conflito interno,
né, de achar que essa questão de que o Deus era tão exclusivo de Israel, nós vamos ver isso depois, que Jonas foge de Israel tendo a certeza de que se Deus é o Deus de Israel, se ele é um profeta de Israel, então se ele sair de Israel, ele saiu da jurisdição de Deus. Então por isso ele pode fugir da face de Deus. Né? Nós precisamos olhar para o texto também e pensar como Jonas que viveu naquela época. Ele não tinha o conhecimento ainda de um Deus onipresente. Né? Então a gente vai ver isso daqui a pouco também, no distanciamento de Deus. Mas, nesse momento, Jonas ele está aqui no meio de uma tempestade. Jonas não reage. Pensa comigo, imagina uma coisa dessas, a tempestade quase levando o barco a náufrago. Lá fora, o temporal. E Jonas está dormindo. Não faz muito tempo, irmãos, esse mesmo profeta Jonas estava dando testemunho de um Deus. Esse mesmo profeta estava falando como profeta de Deus, dizendo o quanto Deus era grande, quanto Deus era bom em Israel. Não faz muito tempo ele estava dando testemunhos a respeito do Deus que fez os céus e a terra. Mas o que nós vemos agora é um vazio existencial na alma de Jonas, ao ponto dele, por 3 vezes, pedir para morrer. Ele traz para nós aqui esse desejo, o desejo de morrer. Enquanto Deus estava falando, olha, eu vou levar vida para Nínive, eu vou salvar Nínive, Jonas está pedindo para morrer. E aí a Bíblia diz assim que por 3 vezes Jonas queria a morte. Ele chega a implorar a Deus por isso. Ele implora para ser jogado no mar. E por 3 vezes ele parece desistir da vida. Jonas 1, verso 12. Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aqui é importante que a gente também tenha em mente que as pessoas do mundo antigo, elas tinham a ideia de que alguns elementos da natureza, por serem grandes e fortes e poderosos, e alguns povos pagãos acreditavam que era um mar, que era um Deus, melhor dizendo. Que o fato do mar estar agitado fosse talvez a ira de um Deus, ou que alguém estava desagradando uma entidade divina. E como os marinheiros e as pessoas que estavam naquele barco, eles não sabiam quem era essa divindade ainda, eles não só tentam esvaziar o barco jogando as cargas para ajudar a manter o barco, mas essa ideia é também de como se você estivesse dando uma oferenda, ou ofertando algo ao Deus que está virado naquele mar. Por isso eles jogam as cargas ao mar. Mais ou menos como algumas religiões ainda fazem hoje, né? E no Brasil isso é muito comum. E eles jogam algumas cargas ao mar. E Jonas chega para esses homens, e Jonas diz a eles, olha, peguem-me, joga ao mar. Me joga no mar que vocês vão ver. Vai parar. Essa tempestade vai parar. E olha, uma coisa importante para a gente também entender, irmãos, está no verso, Jonas, capítulo 1, verso 13.
Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. É importante que a gente tenha a noção também de que essa tempestade não deu sinais aos marinheiros de que viria. O relato que permite mostrar isso para nós está no verso 13, porque eles não deveriam estar muito longe da costa, ou eles não deveriam estar muito longe do lugar da onde eles partiram, quando sobreveio a tempestade. Porque a Bíblia diz assim que eles se esforçavam para voltar à terra seca. Ou seja, eles remavam na tentativa de voltar da onde eles partiram. Então dá a entender de que eles não estavam muito longe, que essa tempestade começou logo no início da partida, que eles estavam saindo dali. E é interessante porque, embora Jonas tenha o desejo de ser jogado ao mar, esses homens pagãos, alguns cananeus, eles relutam em jogar Jonas ao mar. Eles tentam de tudo para que eles não possam fazer isso. E quando eles fazem, eles ainda clamam a Deus, dizendo que Deus nos livre do sangue deste homem. Não é? É. E olha só, é interessante, porque Jonas então pede para ser jogado ao mar, essa é a primeira vez. Jonas 4, verso 3. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas está, mais uma vez, expressando o seu desejo de morrer. Percebe a angústia, o vazio existencial na alma do profeta? Alguém que estava indiferente à vida, alguém que estava irado com Deus, que baseava a sua vida numa justiça retributiva, alguém que estava fugindo da presença de Deus. E lá em Jonas 4, verso 8, ele expressa novamente: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que o profeta Jonas está num vazio existencial, porque ele está fugindo de Deus. E entendam comigo uma coisa: não há como fugir de Deus. E num certo sentido, fugir da presença de Deus é fugir de si mesmo, porque nós não temos identidade fora de Deus. Nós não temos identidade fora de Deus. Atos 17, verso 28 diz assim, olha: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. A identidade do cristão, a nossa identidade, ela só faz sentido se estivermos conectados com Deus. Não há como fugir de Deus. Não há como se desconectar de Deus. Porque aí você vai perder a sua identidade. Você vai entrar num vazio existencial. E ídolos podem ocupar os lugares do nosso coração. E a pergunta que eu faço é: será que alguns de nós,
Será que não existem pessoas que permitiram com que a frieza, o descaso, ou algum tipo de ferida que aconteceu no passado, será que isso não faz com que a gente se confunda? Possamos ficar confusos e criamos um ídolo no nosso coração porque alguém nos decepcionou? E aí a gente resolve parar. Ou a gente entra num estado de vazio e de tristeza existencial? Será que nós não estamos entrando nesse estado porque existem alguns ídolos dentro do nosso coração? Pessoas que dizem assim: eu prefiro a morte do que o arrependimento. Pessoas que dizem: olha, se eu fosse Deus, eu não perdoava. Ainda bem que não é, né, gente? Se eu fosse Deus, eu não perdoava. Será que não estamos valorizando mais as coisas do que pessoas? Ou achando que o Deus é só nosso, como o profeta Jonas? Sabe, aparece aqui para nós essa questão. Jonas tem esses ídolos no seu coração. O próprio profeta Jonas foi salvo por Deus de dentro da baleia, mas não aceitava a salvação dos ninivitas, do povo assírio. Ele mesmo experimentou o milagre e a salvação, mas não era capaz de entender que Deus queria salvar também Nínive. E olhando para esse sentido aqui de morte, é interessante como desde o capítulo 1, essa mensagem ela vem sendo construída. Porque quando a gente lê Jonas capítulo 1, verso 2, a palavra que Deus diz a Jonas é: levanta-te. No sentido de que ele estava deitado, prostrado. Né? Para Jonas, no barco, estava no meio da tempestade, mas ele estava deitado em berço esplêndido. E o sentido aqui é de: Jonas, acorda, viva, levanta-te. Então essa ideia vem sendo construída de que o próprio profeta estava dentro de um vazio existencial, a ponto de Deus dizer para ele: levanta-te, mais de uma vez. Nós temos aqui 3 tipos de morte no nosso texto. A primeira morte é no sentido de petrificação, estagnação, né, que é sugerida no texto, quando Jonas vai então ao porão do barco. Jonas está ali deitado em berço esplêndido, no porão, ele está petrificado. Por que petrificado? Porque ele está à mercê de tudo aquilo que está indiferente, melhor dizendo, a tudo aquilo que estava acontecendo lá fora. Ele entrou num estado de petrificação. Ele não se correspondia com o meio. Afinal, não é normal alguém dormir no meio de uma tempestade. O que se espera é que todo mundo lute pela sua vida. Né? Mas não, ele estava num sentido de petrificação, estagnado. Depois nós temos o sentido da morte física, como nós podemos
que nós conhecemos, ou seja, o fim da existência. Lá em Jonas, capítulo 4, verso 3, quando ele diz: prefiro morrer. Então, o sentido primeiro de estagnação, de petrificação, o sentido da morte física, mas um sentido também de morte para transformação. Jesus disse certa vez que se o grão de trigo não morrer, não é assim? Ele não pode frutificar. Tem um sentido da morte aqui nesse texto, que é o momento é um processo de transformação, que passa a acontecer quando Jonas está na barriga do grande peixe. Jonas 1, verso 17, vai trazer isso para nós. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que devorasse ou tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. No sentido aqui de que ele foi devorado. Mas esse sentido de devorar, não no sentido de que ele morreu fisicamente, mas de que ele começou um processo de transformação. Tá? Um sentido de que ele, muito parecido com a ideia que nós temos hoje do batismo, de que quem desce as águas morreu para o mundo, mas ressuscitou para Cristo. Jonas desceu às profundezas do mar e foi vomitada essa palavra, de certo, né? Lá na terra seca, por Deus, para cumprir o propósito inicial de Deus. Então essa é a primeira ideia aqui. A ideia, né, de que ele passou por um momento de transformação, assim. Estando Jonas ali no interior do grande peixe, né, ele passou ali 3 dias, 3 noites, ele começa a vivenciar ali um processo de transformação. Jonas tem dificuldade para entender a misericórdia de Deus. Ele tem ali uma dificuldade para entender a misericórdia, o amor de Deus pelos assírios. E esse processo de transformação começa ali no interior do peixe. Porque há lá no Jonas capítulo 2, de certa forma, Jonas ele traz um salmo que ele compõe dentro do interior do peixe. E no salmo que ele compõe, nessa oração que ele faz, ele parece agora já estar meio que aceitando um pouco a vontade de Deus. Ele passa a entender um pouco a respeito da vontade de Deus, e ele tem que lidar agora não apenas com a vontade de Deus, mas dentro do peixe ele tem que lidar com a sua própria vontade. E olha só que interessante, no verso Jonas capítulo 2, verso 9, ele chega até agora que lidar com a sua própria vontade, e agora ele é livre para agradecer a Deus por aquilo que estava acontecendo. E ele diz assim: olha, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então esse processo na vida da saída de Jonas, desse momento existencial, dessa crise da indiferença à vida, ele começa no interior daquele peixe, quando ele passa a entender que ele está num conflito da vontade dele com a vontade de Deus. E quando ele passa a aceitar que a vontade de Deus vai ser feita querendo ele ou não, ele agradece. Ele diz: olha, eu vou prestar um sacrifício de agradecimento, pagarei os meus votos.
e a liberdade de agradecer a Deus, eu fico pensando que assim, não devia ter muito barulho ou muita coisa no interior daquele peixe. Né? Talvez ele teve que lidar agora com a sua própria quietude, com seus próprios conflitos. Ele tinha que escutar agora a voz do seu próprio desejo, entender, fazer uma reflexão sobre a sua vida. E a liberdade de agradecer a Deus encontra sentido no meio da quietude dentro do grande peixe. E aí a Bíblia diz assim que, no verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Né? Depois que ele teve que lidar com as questões interiores, depois que ele teve que ir para um momento de quietude e solidão, onde ele só tinha Deus e a voz da sua própria consciência, onde ele consegue identificar, ver, fazer uma reflexão interior do seu vazio existencial, e ele consegue enxergar que Deus está no controle e agradece a Deus por isso, Deus então dá a ele a liberdade de dentro do grande peixe. Né? Olha só que interessante. Mas a Bíblia também vai mostrar que Jonas está num distanciamento de Deus, irmãos. Para vocês entenderem, essa linha verde aí é onde ele deveria ir. A linha vermelha é para onde ele foi. Pode falar, pastor. Não, imagina. Sim. A petrificação. Uhum.
Exato. Verdade. E nós estamos falando, Jonas não foi o único profeta a passar por essa crise, né? Por essa depressão, por esse vazio existencial. Elias também pediu a morte, né? Elias também passou por esse momento, não é verdade? Então, é importante, isso só mostra para nós que os grandes homens de Deus que nós conhecemos, eles não eram infalíveis, gente. Eram pessoas como nós, né, sujeitos às mesmas coisas que nós estamos sujeitos. E nós não podemos mesmo, assim, entender que esse problema é uma falta de fé, né, atrelar isso por dizer que é falta de buscar a Deus. Né, existem outras razões pela qual acontece. E como o pastor Samuel lembrou, a gente precisa olhar para a nossa vida, fazer essa reflexão dentro de nós. Porque começa como Jonas. Aqui, olha, lembra? Jonas foi descendo. E ele não foi percebendo que ele estava, até chegar lá, ó. Né? Até chegar lá. E essa questão também é o próximo tema nosso aqui, que é o distanciamento de Deus. É importante que a gente tenha em mente uma questão que a Bíblia hebraica ela tem algumas regras e algumas organizações, né, que para criar sentido no texto, que às vezes passam despercebido por nós, porque nós não conhecemos a cultura. Por exemplo, ela traz uma simbologia, sempre traz uma simbologia da cidade de Jerusalém, como o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus habita, e todo mundo que vai a Jerusalém, ele não vai a Jerusalém, ele sobe a Jerusalém. Jesus, em alguns momentos do Novo Testamento, a Bíblia fala várias vezes, olha, que ele subiu a Jerusalém para escolher os seus discípulos. Em outros textos, vai trazer a referência de que você sobe a Jerusalém, no sentido de que Deus está lá, Deus está no lugar alto, e para que você possa estar junto a Deus, você precisa subir. Cria essa ideia. Jonas está num caminho contrário. Ele não está subindo, ele está descendo. E não só descendo, mas como ele está descendo e ele está no oposto, indo para o oposto da onde Deus havia lhe pedido. Quando a gente olha para esse mapa, o verde é onde ele deveria chegar, e o vermelho é para onde ele ir. Tem aí um ângulo, uma diferença de 180 graus, gente, é praticamente o oposto do lugar aonde Deus havia mandado ele ir. Ou seja, Jonas está, de certa forma, se distanciando de Deus. Se distanciando do chamado que Deus havia dado a ele. Enquanto ele estava... Tem um versículo lá no Novo Testamento que Jesus vai falar, olha, o texto vai falar que enquanto estava Jesus subindo para Jerusalém, chamou em particular os 12 discípulos. É essa a ideia, né, de que você sobe a Jerusalém. A ideia de que você está se aproximando da cidade sagrada e, consequentemente, de Deus. O que nós vemos é Jonas num caminho oposto. Além de estar descendo, ele está em oposição. O desejo de Jonas era ir para longe de Deus. E se a gente pensar como o profeta que viveu naquela época, tendo a mente do profeta,
é aquilo que nós começamos a falar no início. Se Deus é o Deus de Israel, e eu sou o profeta de Israel, Deus está onde? Em Israel. E em Israel, ele está em Israel. Na cabeça do profeta, se Jonas saísse de Israel, se ele fugisse da terra de Israel, ele poderia ir para longe de Deus. Ele poderia sair da jurisdição divina. Ele escaparia de Deus. Né? E é interessante, porque existe essa oposição, esse distanciamento. Como eu disse para vocês, olha lá, Tarsis está a 180 graus de Nínive, o oposto. Ou seja, o desejo de Jonas é ir para longe de Deus, é fugir da presença dele. Por isso o texto diz que ele queria fugir da face de Deus. Tá? E quando nós fugimos da distância, fugimos de Deus, quando nós fugimos do propósito original de Deus, isso gera uma desconexão com Deus. Isso gera uma desconexão com Deus, uma desconexão com a vontade de Deus. Porque, na realidade, gente, Jonas e Deus queriam a mesma coisa. Olha só. Mudou? Não. Jonas queria e Deus queria a mesma coisa. Só que Jonas queria uma Nínive prostrada pelo juízo. E Deus queria uma Nínive prostrada pela graça. Olha a desconexão com Deus, né? Olha a desconexão com os valores de Deus. E não é surpresa para ninguém que as pessoas podem ir à igreja, podem participar dos cultos, elas podem ouvir mensagens e até participarem das programações, mas terem ideias incompatíveis com o reino de Deus. Valores que não pertencem a Deus. Não é surpresa para ninguém que podemos estar dentro da igreja e às vezes termos pensamentos ou ideias desconectadas com a vontade de Deus. É isso. Jonas queria que Nínive estivesse prostrada pelo juízo. Deus queria que Jonas estivesse prostrado pela graça. Esse distanciamento, essa desconexão de valores, ela fica claro quando a gente lê Jonas capítulo 4, verso 2. E a Bíblia diz assim, olha, e orou o Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Irmãos, olha só, ele chega ao ponto de dizer para Deus, Deus, eu estava certo em fugir do Senhor. É isso que ele está falando. Eu estava certo em fugir do Senhor. Por isso que eu já tinha previsto isso, eu já sabia que o Senhor iria se arrepender. Eu já sabia que o Senhor não iria trazer juízo sobre esse povo. Eu estava certo em fugir. Ele que havia experimentado a salvação, do milagre da salvação de Deus, não queria que o povo de Nínive experimentasse também essa salvação. Ele não queria que Deus salvasse aquelas pessoas. Ele foi capaz de chorar por uma planta que lhe dava sombra, mas não era capaz de chorar pela misericórdia de Deus pelas pessoas.
não era capaz de chorar pela misericórdia de Deus pelas pessoas. E é interessante, né? Porque, como se não bastasse, esse Jonas tinha algo muito forte contra Nínive, gente. Ele estava muito ruim. Não é possível. Era sangue ruim, né? Não é possível, porque, embora tenha passado por tudo isso, Jonas capítulo 4, verso 5 diz que então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Sabe, Jonas ainda estava na esperança de que Deus detonasse aquela cidade, destruísse tudo. Sabe, ele ainda queria que Deus detonasse aqueles caras, que explodisse Nínive. O negócio de Jonas é ou morre todo mundo, ou morro eu. Era isso, em outras palavras. Ou morre todo mundo, ou morre eu. Enquanto, olha a desconexão do compasso com a vontade de Deus, dos valores. Porque enquanto Deus quer trazer a Nínive vida, Jonas quer a morte. Enquanto Deus está mostrando que Ele é o Deus para todos os povos e nações, Jonas quer que Deus seja exclusivo de Israel. Há um descompasso, uma desconexão entre os valores de Deus e os valores que Jonas traz. Porque ele está distanciando, ele está distante de Deus. E o distanciamento de Deus gera essa desconexão com os valores de Deus. Está dando para entender até aqui? É? Há um descompasso, uma desconexão por conta desse distanciamento. Sabe, olha só. Só que a pessoa, é isso mesmo? É, isso mesmo. A pessoa que está distante de Deus, ela não percebe que está distante de Deus. Às vezes ela acha que está até fazendo a vontade de Deus. Ela não percebe e ela se justifica dos seus atos. Por isso ele diz, olha, por isso eu que me preveni. Eu fugi de Tarsis, pois eu sabia que o Senhor era um Deus misericordioso. Não percebeu que ele estava errado. Ele não percebeu que ele estava desconectado com os valores de Deus. Sabe, ele não passou pela cabeça dele de que ele estava em oposição às ideias de Deus. Então ele estava distante. E com isso, irmãos, nós vamos para o último tópico, que é o ressentimento. Ressentimento é o sentimento que se caracteriza pela existência de mágoas, rancores, angústias, que se formam como consequência de uma ofensa ou a partir de uma atitude que é recebida de mau grado. Os assírios, irmãos, Israel tinha argumentos para ser contrário aos assírios. Tinha razões para justificar, né, a ideia de Deus acabar com os assírios. Afinal, os assírios colocavam fogo nas suas colheitas, invadiam a sua terra, roubaram os seus ferreiros. Os assírios, eles, de certa forma, eram um empecilho à nação de Israel. Eles tinham razões para isso. Eles já foram ofendidos e magoados pelo povo de Nínive. Mas Deus mostra para
para Jonas que ele não deveria ter esse ressentimento, irmãos. E os argumentos de Deus é forte, eu vou mostrar aqui para vocês. Porque Jonas 4, verso 4 diz: E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Em outras palavras, sabe o que Deus está perguntando? É justo esse seu ressentimento? Você tem alguma razão para estar tão furioso assim? Porque ele não plantou, ele estava irado porque um verme comeu a planta, ele estava furioso com Deus, e Deus vai mostrar para ele naquele momento: olha, você se compadece da planta que você não teve trabalho para criar, você não plantou, você não se esforçou. E aí Deus fala: eu não terei misericórdia daqueles que eu criei. E Deus ainda fala assim: a Nínive é uma cidade que não sabe diferenciar uma coisa, a mão esquerda da mão direita. Deus ainda vai falar para ele: olha, Deus ainda cita até os animais de Nínive. A misericórdia de Deus. E Deus vai olhar para Jonas e vai dizer assim: olha, tem razão esse seu furor? É razoável esse teu ressentimento? É justo esse rancor? Há mesmo razão para essa raiva toda? Sabe, Jonas responde que sim. Né? Então Deus deu a ele uma demonstração de como o seu ressentimento não tinha lógica. Deus mostra para Jonas que esse ressentimento dele estava errado, não tinha lógica. Ele estava irado com o perdão de Deus aos ninivitas, mas estava inconformado com a misericórdia de Deus sobre eles, e por isso estava fugindo de Deus. Mas ele preferiu estar nas profundezas do mar do que olhar nos olhos de alguém de Nínive e ter misericórdia deles. Sabe, ele julgava que Nínive era digno da morte e do castigo de Deus, que isso era a porção que eles mereciam. E aí Deus faz então crescer ali uma planta. Isso alegra o coração de Jonas por algum tempo. A planta morreu. O profeta voltou a ficar indignado. E a morte dessa planta perturbou ele novamente. Mas a possibilidade de milhares de pessoas morrerem não o incomodou. Sabe, eu fico pensando que Deus está tentando mostrar para Jonas assim: olha, Jonas, você parou para perceber o quanto você está sendo ridículo? Essa é a palavra. Parou para perceber quanto você está sendo ridículo? Você está chorando por uma planta, ao mesmo tempo que você deseja a morte de uma cidade inteira. E, convenhamos, às vezes a gente tem algumas atitudes assim que também, fazendo birra. Exato. E quantas coisas já aconteceram conosco, e hoje a gente olha para trás, e que naquela hora magoou, naquela hora a gente ficou ressentido, mas a gente olha para trás e fala: não sei por que tanto rancor que eu tive naquele dia, não sei por que eu fiquei tão irado. O que a gente não pode deixar, irmãos, é deixar com que sentimentos
esses sentimentos, esses ressentimentos dominem o nosso coração, como orgulho, egoísmo, os ciúmes ou a raiva. Todos eles presentes na vida de Jonas. Pode falar, pastor. É. Uhum. Sim. Exato. Ou querendo que Deus seja exclusivo só nós, vamos fechar entre nós, né, Deus, e que ninguém mais precise entrar nesse momento, nesse reino. É. Exato. Uhum. Amém. E para encerrar, Hebreus 12:15, a Bíblia diz assim: tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura ao brotar cause perturbação e contamine a muitos. Então, tomemos cuidado com essa questão do ressentimento, né? Com essa questão de vamos olhar para dentro de nós, né? Olhar, prestar atenção do vazio existencial, no distanciamento, nessa ideia. Será que a gente não está tentando fechar Deus dentro de uma caixinha e dizer, ó, Deus é só nós? Ele abençoa a gente, e fora de nós não existe Deus nem bênção. A gente não pode viver dentro dessa redoma, ou dentro dessa baleia, como o Jonas aqui, né? Amém? Irmãos, mais alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não vou entrar nos próximos, porque é nas próximas aulas. Contra.
Amém. Amém. Mais alguém? Amém. É o que ele queria. Legal. Mais alguém, pessoal? Pode falar, irmã. Uhum. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Mais alguém, pessoal? Eu acho que é interessante a gente falar a respeito disso, porque assim, quando a gente olha para Jonas capítulo 1, vocês vão ver que quem clama a Deus foram os povos pagãos, irmãos. Né? Não foi Jonas, não. Quando Jonas se identifica que ele é hebreu e que ele é temente ao Senhor, aqueles povos sabiam já quem era o Deus de Israel. E eles clamam a Deus, porque eles entenderam naquele momento que Deus era Deus que fez o céu, a terra e o mar. E é muito comum a gente ver algumas religiões, principalmente brasileiras, elas trazem muitos desses elementos da natureza, né, e divindades que controlam os elementos da natureza, os indígenas e outras religiões mais, mas acima de todas elas, tem o Deus que fez o céu, a terra e o mar. E a Bíblia diz também que ao Senhor pertence a salvação. Jonas disse isso. Né? Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Mais alguém, irmãos? Não? Alguém pode orar para a gente encerrar?